Olá, queridos irmãos, queridos, graça e paz a todos. Que Deus o abençoe de maneira gloriosa. Eu quero aqui fazer menção da palavra de Deus. Queria alguns minutos da sua atenção e você vai descobrir para quem você está vivendo. E quando deixar essa matéria, essa existencial, para onde cada um vai ir. Por isso eu queria que você redobrasse sua atenção nesta mensagem. Isso aqui é Bíblia. Bíblia é Bíblia. Palavra de Deus não se discute. A palavra é para a gente ouvir, guardar nas tábuas do coração e as colocar em prática. Embora tenha aqueles que ignoram porque são rebeldes e não querem ouvir. Mas se eu fosse você, eu ouviria e fazia uma reflexão de para quem você está vivendo. Romanos capítulo 14, versículo 7 diz assim: porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si. Ora, aquele que está vivendo para Deus, nenhum vive para si mesmo e nem morre para si. O que a Bíblia está ensinando? Quem está vivendo para Deus, quando você deixar esta matéria, quando você deixar essa existência, eu estou falando de uma outra vida, de uma outra realidade. Quando você deixar essa matéria para uma outra realidade, para uma outra existência, já que aqui estava vivendo para Deus, vai continuar sendo de Deus. É o que a Bíblia está dizendo. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Se está vivendo para Deus, quando deixar essa matéria para uma outra existência, para uma outra realidade, continuará sendo de Deus. Agora, por outro lado, por exemplo, a pessoa que está vivendo para o vício, quando deixar essa matéria para uma outra realidade, ora, vai continuar sendo do vício, é o que diz a Escritura. Nenhum de nós vive para si mesmo e nem morre para si. Para quem alguém está vivendo, ao deixar essa matéria para uma outra realidade, vai continuar sendo daquilo para quem nessa vida aquele alguém estava vivendo. Quem está vivendo para mentira, por exemplo, quando deixar essa matéria, vai continuar sendo da mentira. Quem está vivendo para a ignorância, quando deixar essa matéria, vai continuar sendo dos ignorantes. Quem está vivendo para as drogas, acredite em vocês, se a Bíblia não sou eu, repito, quando deixar essa vida, vai continuar sendo das drogas. A pessoa que está vivendo para a vaidade, quando deixar essa vida, essa realidade para uma outra, vai continuar sendo da vaidade. A pessoa que está vivendo para rebeldia, quando deixar essa realidade, essa vida existencial para uma outra, continuará sendo dos rebeldes. E aí eu pergunto a você que está me ouvindo, para quem você está vivendo? E quando deixar essa matéria, de quem você vai continuar sendo? Por isso que eu pedi para que você redobrasse sua atenção, para que você entenda para quem você está vivendo. E quando deixar essa matéria para uma outra realidade, para outra existência, seja mim, seja você que me ouve, quando partimos dessa realidade para uma outra, vamos continuar sendo daquele para quem nessa vida estávamos vivendo. Quem estava vivendo para Deus, continuará sendo de Deus. Mas quem estava vivendo para bebida, por exemplo, vai continuar sendo do Zé Pilintra, da bebida. Quem estava vivendo para mentira, quando deixar essa realidade, quem estava vivendo para o engano, vai continuar sendo do engano. A Bíblia que mostra isso daqui. Olha o versículo 8. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Em outras palavras, de um jeito ou de outro somos do Senhor. Todos nós, sem exceção, todos sóis de Deus. Só que embora todos nós somos de Deus, temos que saber para quem estamos vivendo. Porque o que tem de gente vivendo para tantas coisas, outro vive para a família. Deus fica em segundo plano, é muito apegado e grudado, não deixa a família por nada. Quando deixar essa realidade, para onde a família foi, para onde aquele alguém vai junto. Porque deixa Deus por causa da família. Para onde a família for, vai junto também. Tem tanta gente que deixa Deus por qualquer outra coisa, vivendo para outras coisas e não para Deus. Vivendo para si, vivendo para o mundo. A pessoa que está vivendo para o mundo, quando deixar essa realidade, vai continuar sendo do mundo.
Repito, todos sois de Deus, diz aqui o versículo 8. Porque se vivemos para o Senhor, veja, se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Veja que a Bíblia está dando indicação. Quem está vivendo para o Senhor, quando morre, continuará sendo dele. Quem está vivendo para qualquer outra coisa, quando deixar essa realidade e partir para uma outra, vai continuar sendo daquilo para quem aquele alguém estava vivendo. Aí diz assim, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Vivo ou morto, somos do Senhor. Isso é fato. Agora tem que saber para quem cada um está vivendo. Para quem alguém está vivendo nessa vida, quando deixar essa realidade para uma outra, vai continuar sendo daquele para quem essa vida estava vivendo. E você está vivendo para quem? Quando deixar essa matéria para uma outra realidade, de quem você vai continuar sendo? Tem alguns que estão vivendo por desânimo. Quando deixar essa realidade, vai continuar sendo do desânimo. Outros estão vivendo para fraqueza. Quando deixar essa realidade, vai continuar sendo da fraqueza. Cada um tem que saber para quem está vivendo. E quando deixar essa realidade para outra, vai continuar sendo daquele para quem estava vivendo. E aí você faça uma autoanálise, uma reflexão e se pergunte para quem você está vivendo. E aquele para quem você estiver vivendo é de quem você vai continuar sendo quando deixar essa realidade para uma outra existência. Cada um faça suas próprias considerações, tire suas próprias reflexões e só você entender para quem você está vivendo. Entender para quem você está vivendo, quando você deixar essa realidade para uma outra, você vai continuar sendo daquele para quem você estava vivendo. Por isso, quem está vivendo para Deus, continuará sendo de Deus. Quem está vivendo para a idolatria, quando partir para outra existência, continuará sendo dos idólatras. E assim por diante. Tá bom? Faça uma reflexão da sua vida. E aí você vai descobrir, no fim de tudo, de quem você vai continuar sendo. E para quem você está vivendo hoje. Tá certo? Deus abençoe, vou ficando por aqui. Forte abraço. Até a próxima, em nome de Jesus.